Você já imaginou descobrir que demoliu a casa onde seu próprio filho vivia escondido há 2 décadas? Coronel Antônio era um fazendeiro autoritário do interior de Pernambuco que decidiu demolir a velha casa do caseiro que ficava abandonada nos fundos de sua propriedade para construir um novo galpão de equipamentos. A casa estava vazia há anos desde que o último caseiro havia se aposentado, e o coronel via aquela construção antiga como um obstáculo para a modernização de sua fazenda. O que ele não sabia é que naquela casa simples vivia discretamente Carlos, seu filho mais novo que havia fugido de casa aos 17 anos após uma discussão violenta e que há 20 anos se escondia ali, trabalhando como diarista em fazendas vizinhas, evitando qualquer contato com a família que acreditava tê-lo rejeitado para sempre. Uma história devastadora sobre como o orgulho e a teimosia podem nos fazer destruir exatamente aquilo que mais procuramos na vida. Se essa história tocar seu coração, se inscreva no canal, deixe o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Quando o coronel Antônio chegou aos fundos de sua propriedade numa manhã de segunda-feira e viu a velha casa do caseiro meio escondida entre as árvores de cajueiro, sua primeira reação foi de irritação com aquela construção abandonada que há anos considerava um estorvo em sua fazenda próspera e bem organizada. A casa de 3 cômodos, construída nos anos 70 para abrigar funcionários, estava aparentemente vazia desde que seu Manuel, o último caseiro, havia se aposentado 5 anos antes. A história começou em 1985, numa grande fazenda de gado e cultivo de sisal no interior de Pernambuco, onde o coronel Antônio Silva havia construído um império agropecuário baseado em disciplina rígida, trabalho duro e autoridade inquestionável. Antônio era conhecido na região como um homem justo, mas inflexível, que exigia obediência total de funcionários e familiares. Antônio havia se casado jovem com Conceição, uma professora da cidade que se adaptou à vida rural e dedicou-se completamente à família e aos trabalhos sociais da região. Juntos, eles tiveram 4 filhos, Roberto, Paulo, Maria e Carlos. O caçula, que nasceu quando Antônio já tinha 40 anos, se mostrou desde pequeno o mais teimoso e independente dos irmãos. Os 3 filhos mais velhos haviam seguido o caminho esperado pelo pai. Roberto tornou-se advogado e administrava os aspectos legais da fazenda. Paulo formou-se em zootecnia e cuidava do gado. Maria casou-se com um fazendeiro da região e vivia próxima à família. Mas Carlos, desde a adolescência, mostrava resistência à autoridade paterna e interesse em atividades que Antônio considerava inadequadas para um filho de fazendeiro. Carlos tinha talento natural para música e arte, passava horas desenhando e tocando violão, e sonhava em estudar nas capitais para desenvolver suas habilidades criativas. Antônio via essas inclinações como perda de tempo e frivolidade, insistindo que Carlos deveria se concentrar em aprender sobre agropecuária para eventualmente assumir responsabilidades na fazenda familiar. A tensão entre pai e filho se intensificou durante a adolescência de Carlos, especialmente quando o jovem começou a questionar abertamente as tradições familiares e expressar interesse em estilos de vida que Antônio considerava inaceitáveis. Carlos ouvia música moderna, usava cabelo comprido e falava sobre viajar pelo mundo em vez de assumir responsabilidades rurais. O conflito chegou ao clímax em 1988, quando Carlos completou 17 anos e Antônio descobriu que o filho havia secretamente se candidatado para bolsas de estudo em cursos de arte em universidades da capital. Antônio interpretou isso como desrespeito direto à autoridade paterna e uma rejeição dos valores familiares que havia passado a vida construindo. A discussão final entre pai e filho aconteceu numa noite tempestuosa de junho, quando Antônio confrontou Carlos sobre as aplicações universitárias. Se exigiu que ele desistisse de qualquer plano de deixar a fazenda para estudar bobagens artísticas. Carlos respondeu que era sua vida e que tinha direito de escolher seu próprio futuro, mesmo que isso significasse decepcionar o pai. Antônio, furioso com o que considerava insubordinação intolerável, disse que Carlos poderia escolher entre obedecer às regras familiares ou deixar a casa imediatamente. Antônio esperava que a ameaça forçasse Carlos a recuar, mas o jovem, com a impulsividade típica da adolescência, disse que preferia sair de casa e viver sob uma ditadura familiar. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos ver até onde essa história chegou. Carlos saiu de casa naquela mesma noite, levando apenas uma mochila com roupas e seu violão. Antônio,
Convencido de que o filho voltaria em poucos dias quando a realidade da vida fora da proteção familiar se tornasse aparente, não fez nenhum esforço para impedir a saída ou para ir atrás do jovem. Conceição implorou para o marido reconsiderar, mas Antônio manteve sua posição inflexível. Nos dias que se seguiram, Antônio esperava ansiosamente que Carlos voltasse pedindo perdão e prometendo obediência. Mas semanas passaram sem notícias do filho caçula. Conceição estava desesperada e queria procurar Carlos, mas Antônio proibia qualquer tentativa de contato, dizendo que Carlos precisava aprender a lição sobre as consequências de desafiar a autoridade paterna. Durante os primeiros meses após a saída de Carlos, Antônio mantinha uma fachada de indiferença, dizendo para familiares e vizinhos que o filho havia escolhido seu caminho e que deveria arcar com as consequências. Mas, secretamente, Antônio esperava notícias, ficava atento a qualquer informação que pudesse chegar sobre o paradeiro do jovem. Carlos, por sua vez, havia encontrado abrigo inicial na casa de alguns amigos na cidade, mas sua situação era precária porque não tinha recursos financeiros nem experiência de trabalho. Durante os primeiros anos após deixar a fazenda, Carlos sobreviveu fazendo trabalhos ocasionais, sempre se mantendo longe da região onde poderia ser reconhecido como filho do coronel Antônio. Durante esse período difícil, Carlos desenvolveu ressentimento profundo contra o pai, interpretando a falta de tentativas de reconciliação como evidência de que Antônio realmente não se importava com ele. Carlos também se sentia culpado por ter deixado a mãe, mas seu orgulho ferido o impedia de fazer contato direto com a família. Em 1992, 4 anos após a saída de Carlos, Conceição morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Antônio ficou devastado pela perda da esposa e também atormentado pela culpa de saber que Conceição havia morrido sem ver o filho caçula novamente. A morte de Conceição intensificou o isolamento emocional de Antônio. Carlos soube da morte da mãe através de conhecidos na região, mas não teve coragem de comparecer ao funeral porque temia a reação do pai à exposição pública de sua situação precária. A morte de Conceição sem reconciliação familiar foi devastadora para Carlos, que se culpava por não ter feito as pazes antes que fosse tarde demais. Foi após a morte de Conceição que Carlos tomou a decisão de voltar secretamente para a região, não para se reconciliar com o pai, mas para estar próximo da memória da mãe e do lugar onde havia crescido. Carlos descobriu que a antiga casa do caseiro nos fundos da fazenda estava vazia e começou a usá-la como abrigo temporário. A casa do caseiro estava localizada numa área isolada da propriedade, escondida entre árvores e raramente visitada pelo coronel ou outros funcionários. Carlos conseguia entrar e sair sem ser detectado, especialmente porque conhecia todos os caminhos e rotinas da fazenda desde a infância. Ele transformou a casa abandonada em sua residência secreta. Durante os anos seguintes, Carlos estabeleceu uma rotina cuidadosamente planejada que lhe permitia viver na propriedade do pai sem ser descoberto. Ele trabalhava como diarista em fazendas vizinhas, sempre usando nomes falsos, evitando qualquer situação que pudesse revelar sua identidade verdadeira. Carlos havia desenvolvido habilidades de sobrevivência e discrição extraordinárias. Carlos também havia mudado significativamente sua aparência física ao longo dos anos. Ele usava barba espessa, mantinha cabelo curto e havia desenvolvido um físico mais robusto devido ao trabalho manual. Mesmo pessoas que conheciam na adolescência teriam dificuldade em reconhecê-lo 20 anos depois, especialmente porque ninguém esperava encontrá-lo vivendo secretamente na região. A vida de Carlos na casa do caseiro era simples, mas digna. Ele havia conseguido eletricidade através de uma conexão improvisada e usava água de um poço próximo. Carlos mantinha a casa limpa e organizada e até cultivava um pequeno jardim atrás da construção para complementar sua alimentação. Ele havia criado um lar modesto, mas confortável. Durante todos esses anos vivendo secretamente na propriedade paterna, Carlos observava de longe as atividades da fazenda e os movimentos da família. Ele sabia que os irmãos continuavam trabalhando com o pai, que Roberto havia se casado e tido filhos, e que a fazenda continuava próspera. Carlos se mantinha informado sobre a família que havia perdido, mas sem coragem para fazer contato. Carlos também visitava secretamente o túmulo de Conceição no cemitério da cidade, sempre em horários quando sabia que não encontraria familiares. Ele deixava flores e passava horas conversando com a mãe, contando sobre sua vida e pedindo perdão por não ter se reconciliado antes de sua morte. O coronel Antônio, durante todos esses anos, havia se tornado cada vez mais amargurado e solitário.
Após a morte de Conceição, ele raramente falava sobre Carlos, mas os outros filhos sabiam que a ausência do irmão caçula era uma ferida constante na vida do pai. Antônio havia envelhecido visivelmente e se tornado ainda mais rígido e controlador. Antônio ocasionalmente contratava investigadores particulares para tentar localizar Carlos, especialmente durante datas importantes como aniversários ou feriados. Mas as buscas nunca resultavam em informações concretas porque Carlos havia se tornado muito habilidoso em manter sua identidade oculta e porque ninguém procurava por ele na própria região onde havia crescido. Em 2005, quando Carlos completou 34 anos vivendo na casa do caseiro, Antônio tomou a decisão de modernizar completamente as instalações da fazenda. Parte do plano incluía a demolição de construções antigas que considerava obsoletas ou desnecessárias, incluindo a casa do caseiro que estava aparentemente abandonada há anos. A decisão de demolir a casa não tinha nenhuma motivação emocional específica relacionada a Carlos. Antônio simplesmente via a construção como um obstáculo para seus planos de expansão e uma lembrança indesejada de épocas passadas. Ele queria construir um galpão moderno para equipamentos agrícolas no local onde a casa estava localizada. Antônio contratou uma empresa de demolição e marcou a data para destruir a casa numa semana quando estaria viajando para uma conferência agropecuária na capital. Ele instruiu os encarregados para remover completamente a construção e preparar o terreno para a nova edificação. Antônio não queria estar presente durante a demolição para evitar nostalgia desnecessária. Carlos, que havia observado os preparativos para a demolição durante os dias anteriores, entrou em pânico ao perceber que perderia o único lar que havia conhecido durante 20 anos. Ele tentou desesperadamente encontrar uma forma de impedir a demolição sem revelar sua presença, mas não conseguia pensar em nenhuma solução viável. Na manhã da demolição, Carlos estava escondido na vegetação próxima, assistindo os trabalhadores prepararem os equipamentos para destruir a casa onde havia vivido secretamente durante 2 décadas. Ele carregava uma mochila com seus poucos pertences pessoais, preparado para fugir novamente, mas emocionalmente devastado por perder mais uma vez seu lar. A tragédia foi evitada por acaso quando Roberto, o filho mais velho do coronel, decidiu visitar a fazenda naquele dia para supervisionar outros aspectos da modernização. Roberto estava caminhando pela propriedade quando ouviu ruídos vindos da direção da casa do caseiro e decidiu investigar, pensando que poderia ser algum animal ou intruso. Roberto ficou chocado ao encontrar Carlos escondido na vegetação, observando os preparativos para a demolição. Inicialmente, Roberto não reconheceu o irmão devido às mudanças físicas significativas, mas quando Carlos se virou e os dois se olharam diretamente, o reconhecimento foi instantâneo e devastador para ambos. A reunião entre os irmãos foi carregada de emoção, com Roberto inicialmente incrédulo que Carlos havia estado vivendo secretamente na fazenda durante 20 anos. Carlos explicou rapidamente sua situação e implorou para Roberto não revelar sua presença ao pai, temendo mais rejeição e humilhação. Roberto ficou dividido entre lealdade ao pai e proteção ao irmão. Roberto conseguiu discretamente interromper a demolição, alegando que havia encontrado problemas técnicos que requeriam revisão antes de prosseguir. Ele ganhou tempo para processar a situação e decidir como lidar com a descoberta devastadora de que Carlos havia estado tão próximo durante todos esses anos em que a família havia se perguntado sobre seu paradeiro. Durante uma conversa longa e emocionalmente carregada, Carlos contou a Roberto sobre sua vida durante as 2 décadas de ausência, incluindo os trabalhos precários, a solidão e especialmente a dor de não ter se reconciliado com Conceição antes de sua morte. Roberto ficou profundamente comovido pela história de sobrevivência e determinação do irmão. Roberto também contou a Carlos sobre como a ausência dele havia afetado toda a família, especialmente o pai, que havia se tornado cada vez mais amargo e isolado ao longo dos anos. Roberto explicou que Antônio havia procurado discretamente por Carlos durante anos e que, apesar de sua teimosia, claramente sentia a falta do filho caçula. A situação se complicou quando Roberto percebeu que teria que explicar para Antônio por que a demolição havia sido interrompida. Roberto não queria mentir para o pai, mas também não queria expor Carlos a uma situação potencialmente humilhante. Roberto decidiu que a verdade, por mais dolorosa, seria melhor que continuar a farsa de separação familiar.
Roberto convenceu Carlos a acompanhá-lo para uma conversa com Antônio, prometendo que mediaria a situação e garantiria que o encontro fosse respeitoso. Carlos hesitou durante horas, mas finalmente concordou, percebendo que não podia mais fugir da realidade e que talvez fosse hora de enfrentar o pai após 20 anos de ausência. O encontro entre Antônio e Carlos foi um dos momentos mais emocionalmente intensos na história da família Silva. Antônio inicialmente ficou em choque ao ver o filho que havia procurado durante décadas, seguido por uma mistura de alívio, raiva, culpa e amor que deixou momentaneamente sem palavras. Carlos, por sua vez, estava preparado para mais rejeição e humilhação, mas ficou surpreso ao ver como o pai havia envelhecido e como sua expressão revelava dor profunda em vez da raiva autoritária que havia esperado. O tempo havia mudado ambos de formas que nenhum dos dois havia antecipado. A conversa inicial foi difícil, carregada de 20 anos de mal-entendidos, orgulho ferido e oportunidades perdidas. Antônio lutou para expressar sentimentos que havia reprimido durante décadas, enquanto Carlos tentava explicar por que havia escolhido viver em segredo em vez de tentar reconciliação direta. Gradualmente, pai e filho começaram a entender que ambos haviam sofrido enormemente com a separação e que ambos haviam sido vítimas de sua própria teimosia e orgulho. Antônio reconheceu que sua rigidez havia causado a perda de seu filho, enquanto Carlos percebeu que sua ausência havia causado dor inesperada para toda a família. O processo de reconciliação foi lento e às vezes doloroso, mas ambos estavam comprometidos em reparar o relacionamento que havia sido quebrado durante a adolescência de Carlos. Antônio pediu perdão por sua inflexibilidade, enquanto Carlos se desculpou por ter causado tanto sofrimento através de sua ausência prolongada. A família decidiu preservar a casa do caseiro como símbolo da persistência, do amor familiar, mesmo durante períodos de separação aparente. A casa foi renovada e transformada num estúdio onde Carlos podia desenvolver seus talentos artísticos que havia sido forçado a reprimir durante tantos anos. Antônio também usou a experiência como oportunidade para reexaminar sua abordagem autoritária com outros familiares e funcionários. Ele percebeu que rigidez excessiva podia custar relacionamentos preciosos, e que flexibilidade era necessária para manter conexões humanas significativas. Carlos gradualmente se reintegrou à vida da fazenda, combinando trabalho agrícola com o desenvolvimento de seus interesses artísticos. Ele descobriu que podia honrar tanto sua herança rural quanto suas inclinações criativas, criando uma síntese que não havia considerado possível durante sua juventude. A história da reconciliação da família Silva se espalhou pela região e se tornou exemplo de como orgulho pode causar separações desnecessárias, mas também de como nunca é tarde demais para reparar relacionamentos familiares quando há amor genuíno e disposição para perdoar. Antônio viveu mais 15 anos após a reconciliação com Carlos, anos que ambos consideraram os melhores de suas vidas. Antônio morreu Piacefulha em 2020, cercado por todos os filhos, incluindo Carlos, que havia se tornado um dos cuidadores mais dedicados do pai durante seus últimos anos. A casa do caseiro onde Carlos havia vivido secretamente por 20 anos foi preservada como memorial familiar e centro comunitário que oferece programas de artes para jovens rurais. A casa simboliza tanto a persistência do amor familiar quanto a importância de encontrar forma de honrar tanto tradições quanto aspirações individuais. Mas a reconciliação entre Antônio e Carlos em 2005 era apenas o início de transformações muito mais profundas que se espalhariam através de toda a família Silva e da comunidade rural, criando ondas de mudança que nenhum dos dois havia imaginado quando se abraçaram pela primeira vez após 20 anos de separação dolorosa. O impacto de sua história inspiraria mudanças que iriam muito além da reparação de um relacionamento familiar quebrado. A integração gradual de Carlos de volta à vida da fazenda revelou aspectos surpreendentes sobre como ele havia desenvolvido habilidades e perspectivas únicas durante seus anos de ausência. Durante 2 décadas vivendo secretamente e trabalhando como diarista, Carlos havia aprendido técnicas agrícolas de várias propriedades diferentes e desenvolvido uma compreensão abrangente sobre métodos rurais que complementava perfeitamente o conhecimento tradicional da família. Carlos também havia mantido secretamente seus estudos artísticos durante todos esses anos, lendo livros emprestados de biblioteca, praticando técnicas que havia aprendido através de correspondência com artistas de outras regiões. Quando finalmente pôde revelar seus talentos para a família, descobriu-se que havia se tornado um artista genuinamente talentoso cujo trabalho refletia autenticamente a vida rural brasileira.
A descoberta dos talentos artísticos de Carlos inspirou Antônio a reconsiderar completamente suas atitudes sobre a relação entre trabalho rural e expressão criativa. Antônio percebeu que havia desperdiçado 20 anos de desenvolvimento artístico de seu filho por preconceitos que agora reconhecia como limitados e prejudiciais para toda a família. Antônio decidiu estabelecer um programa na fazenda que combinava trabalho agrícola tradicional com educação artística para jovens da região. O programa foi nomeado Projeto Carlos e oferecia oportunidades para filhos de trabalhadores rurais desenvolverem talentos criativos, enquanto aprendiam sobre agricultura sustentável e gestão rural moderna. O Projeto Carlos rapidamente se tornou um modelo nacional para desenvolvimento rural integrado que honrava tanto tradições agrícolas quanto aspirações educacionais e artísticas de jovens rurais. Universidades federais estabeleceram parcerias com a fazenda para estudar e replicar o modelo em outras regiões do país. A transformação pessoal de Antônio após a reconciliação com Carlos foi radical e inspiradora. Ele passou de fazendeiro autoritário e rígido para líder comunitário que promovia comunicação aberta, flexibilidade familiar e oportunidades educacionais para populações rurais. Antônio se tornou palestrante reconhecido sobre reconciliação familiar e desenvolvimento rural inclusivo. Carlos desenvolveu uma série de pinturas e esculturas que documentavam a vida rural brasileira com autenticidade e sensibilidade que só alguém que havia vivido tanto dentro quanto fora dessa vida poderia possuir. Seu trabalho foi exibido em galerias nacionais e internacionais, sempre com foco em educar audiências urbanas sobre realidades e beleza da vida rural. Uma das obras mais impactantes de Carlos foi uma série chamada 20 Anos de Silêncio, que retratava sua experiência vivendo secretamente na casa do caseiro e observando a família de longe. As pinturas eram devastadoramente belas e comoventes, capturando tanto a dor da separação quanto a persistência do amor familiar. A série 20 Anos de Silêncio foi adquirida pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo e se tornou uma das exposições mais visitadas na história do museu. A popularidade da exposição trouxe atenção nacional para questões sobre comunicação familiar, orgulho rural e a importância de encontrar formas de integrar tradições com aspirações individuais. Carlos também escreveu um livro autobiográfico intitulado A Casa Secreta, 20 anos esperando perdão, que se tornou best-seller nacional e foi traduzido para vários idiomas. O livro combinava narrativa pessoal com reflexões sobre família, identidade rural e a coragem necessária para buscar reconciliação após períodos prolongados de separação. O sucesso literário e artístico de Carlos inspirou outros indivíduos que haviam experimentado rupturas familiares similares a buscar reconciliação e a encontrar formas de honrar tanto suas origens quanto suas aspirações pessoais. Carlos recebeu milhares de cartas de pessoas que haviam sido inspiradas por sua história para reparar relacionamentos quebrados. Antônio colaborou com Carlos na escrita de um segundo livro, Pai e Filho, Lições sobre Orgulho e Perdão, que explorava a perspectiva de ambos sobre sua separação e reconciliação. O livro se tornou texto padrão em programas de terapia familiar e foi usado em cursos sobre comunicação familiar e resolução de conflitos. A parceria literária entre pai e filho demonstrou como relacionamentos que haviam sido profundamente danificados podiam ser não apenas reparados, mas transformados em fontes de força e sabedoria que beneficiavam outras pessoas enfrentando desafios similares. Sua colaboração se tornou um modelo para outras famílias em processo de reconciliação. A Fazenda Silva se transformou em centro de peregrinação para a família, enfrentando conflitos similares aos que Antônio e Carlos já haviam experimentado. A propriedade oferecia workshops sobre comunicação familiar, programas de reconciliação mediada e oportunidades para famílias trabalharem juntas em projetos agrícolas e artísticos que facilitavam diálogo e compreensão mútua. O Centro de Reconciliação Familiar Silva se tornou um dos programas mais bem-sucedidos do país para reparar relacionamentos familiares danificados. Centenas de famílias passaram pelo programa anualmente, com taxa de sucesso de mais de 80% em facilitar algum nível de reconciliação ou melhoria na comunicação familiar. Doutora Marina Santos, psicóloga especializada em terapia familiar que colaborava com o centro, desenvolveu técnicas específicas baseadas na experiência de Antônio e Carlos para ajudar famílias a superar orgulho, mal-entendidos e anos de silêncio. Essas técnicas foram adotadas por terapeutas em todo o país.
A história de Antônio e Carlos também inspirou mudanças na educação rural brasileira, com novos programas sendo desenvolvidos para combinar a educação agrícola tradicional com oportunidades artísticas e acadêmicas que permitiam jovens rurais explorar diversos interesses sem precisar abandonar completamente suas origens. Universidades federais estabeleceram campos satélites em áreas rurais que ofereciam cursos especificamente desenhados para estudantes que queriam manter conexões com a agricultura enquanto desenvolviam outras habilidades e interesses. Esses programas foram inspirados diretamente pela história de Carlos e sua luta para integrar aspirações artísticas com herança rural. O Ministério da Educação criou um programa nacional chamado Pontes Rurais que facilitava a educação superior para jovens de áreas rurais sem forçá-los a abandonar completamente suas comunidades de origem. O programa oferecia bolsas de estudo, apoio técnico e oportunidade de desenvolver projetos que beneficiavam tanto estudantes quanto suas comunidades rurais. A casa do caseiro onde Carlos havia vivido secretamente foi cuidadosamente preservada exatamente como ele a havia mantido durante 20 anos, incluindo seus pertences pessoais, obras de arte criadas em segredo e modificações que havia feito para tornar o espaço habitável. A casa se tornou um museu que educava visitantes sobre resiliência, criatividade e a persistência do amor familiar. O Museu da Casa do Caseiro incluía exposições interativas que permitiam visitantes experimentar como Carlos havia vivido durante 2 décadas, incluindo o desafio de manter-se escondido, as técnicas de sobrevivência que havia desenvolvido e as formas criativas que havia encontrado para manter contato emocional com a família que havia perdido. Uma das exposições mais comoventes do museu era a Sala de Observação, onde Carlos havia passado incontáveis horas observando secretamente a vida da fazenda através de uma janela estrategicamente posicionada. Visitantes podiam ver exatamente o que Carlos via diariamente, a casa principal onde sua família vivia, ignorando que ele estava tão próximo. O museu também incluía uma exposição sobre vidas paralelas que mostrava como a vida de Carlos e a vida de sua família haviam evoluído simultaneamente durante os 20 anos de separação, destacando oportunidades perdidas de reconciliação e momentos quando estiveram fisicamente próximos sem se encontrarem. Antônio estabeleceu um fundo de dotação que garantiria a operação perpétua do Centro de Reconciliação Familiar Silva e do Museu da Casa do Caseiro. O fundo era financiado por receitas das obras de arte de Carlos, vendas de livros e doações de famílias que haviam sido beneficiadas pelos programas de reconciliação. A transformação da Fazenda Silva em Centro de Educação Familiar e Desenvolvimento Rural Integrado atraiu atenção internacional, com delegações de outros países visitando para estudar os programas, se considerar implementações similares em suas próprias culturas rurais. Um documentário internacional sobre a história de Antônio e Carlos, produzido pela BBC em colaboração com produtores brasileiros, ganhou vários prêmios e foi exibido em mais de 50 países. O documentário aumentou o interesse global em questões sobre comunicação familiar, desenvolvimento rural e a importância de integrar tradições com aspirações individuais. O sucesso do documentário levou à criação de uma série de televisão baseada na história da família Silva, que dramatizava não apenas sua experiência específica, mas também histórias similares de outras famílias rurais que haviam enfrentado desafios de comunicação e reconciliação. A série foi um dos programas mais populares na televisão brasileira. Carlos se casou em 2008 com Helena, uma professora de arte que havia visitado a fazenda como parte de um programa de pesquisa sobre arte rural. Helena havia se apaixonado tanto por Carlos quanto pelo trabalho que ele estava fazendo para integrar arte com desenvolvimento rural. Juntos, eles expandiram significativamente os programas artísticos da fazenda. Helena trouxe a expertise em educação artística formal que complementou perfeitamente o conhecimento intuitivo e experiencial de Carlos. Juntos, eles desenvolveram currículos que eram usados em escolas rurais em todo o país para ensinar tanto técnicas artísticas quanto apreciação pela vida rural autêntica. Carlos e Helena tiveram 3 filhos e cresceram na fazenda experimentando desde pequenos a integração única entre trabalho rural, educação formal e desenvolvimento artístico que seus pais haviam criado. As crianças se tornaram exemplos vivos de como jovens podiam honrar tradições rurais, enquanto desenvolviam diversos talentos e interesses. Antônio se tornou avô dedicado que estava determinado a evitar os erros que havia cometido com Carlos.
Ele apoiava completamente todos os interesses e aspirações de seus netos, demonstrando flexibilidade e abertura que contrastavam dramaticamente com a rigidez que havia demonstrado décadas antes. A relação entre Antônio e seus netos se tornou um modelo de como avós podiam usar experiências passadas para criar relacionamentos mais saudáveis com novas gerações. Antônio frequentemente falava publicamente sobre como sua experiência com Carlos havia o ensinado sobre a importância de equilibrar orientação com liberdade individual. O 50º aniversário de Antônio, em 2010, foi celebrado com uma grande festa na fazenda que reuniu centenas de famílias que haviam sido impactadas pelos programas de reconciliação. A celebração incluiu exposições de arte, apresentações musicais e depoimentos de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela história de Antônio e Carlos. Durante a celebração, Antônio fez um discurso emocionante onde pediu perdão publicamente a Carlos pelos 20 anos perdidos e agradeceu ao filho por ter tido a coragem de buscar reconciliação apesar dos anos de dor e separação. O discurso foi gravado e se tornou uma das declarações mais compartilhadas sobre perdão familiar na internet brasileira. Carlos respondeu ao discurso do pai com suas próprias reflexões sobre como a experiência havia o ensinado sobre persistência, esperança e a importância de nunca desistir completamente do amor familiar, mesmo durante os períodos mais difíceis. Suas palavras inspiraram muitas pessoas que estavam enfrentando rupturas familiares similares. A celebração também marcou o lançamento de uma fundação internacional dedicada a promover reconciliação familiar e desenvolvimento rural integrado em países em desenvolvimento. A Fundação Silva estabeleceu programas em 15 países nos primeiros 5 anos de operação. Os programas internacionais da Fundação Silva eram adaptados para contextos culturais específicos, mas mantinham os princípios fundamentais sobre a importância de comunicação aberta, flexibilidade familiar, integração entre tradições e aspirações individuais. A Fundação trabalhou com governos, organizações não governamentais e líderes comunitários para implementar programas sustentáveis. Um dos programas mais bem-sucedidos da Fundação Silva foi implementado em comunidades rurais do Quênia, onde conflitos geracionais sobre educação e tradições eram comuns. O programa ajudou centenas de famílias a encontrar formas de honrar a cultura tradicional enquanto permitiam jovens buscar educação moderna. Antônio viveu para ver netos graduarem-se de universidades com especializações que combinavam agricultura com arte, educação e desenvolvimento sustentável. Ele morreu sabendo que havia não apenas reparado seu relacionamento com Carlos, mas havia criado um legado familiar que continuaria beneficiando futuras gerações. O funeral de Antônio em 2020 foi um evento nacional que reuniu milhares de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua transformação e pelo trabalho de reconciliação que havia inspirado. Carlos deu o discurso principal, refletindo sobre como o pai havia passado de fonte de dor para fonte de inspiração e sabedoria. Após a morte de Antônio, Carlos assumiu a liderança dos programas da Fazenda e da Fundação Internacional, continuando o trabalho que haviam desenvolvido juntos. Carlos expandiu os programas para incluir tecnologias modernas que facilitavam comunicação familiar e educação rural à distância. A casa principal da Fazenda Silva foi transformada em centro de conferências internacional sobre reconciliação familiar e desenvolvimento rural sustentável. O centro hospeda anualmente uma das maiores conferências mundiais sobre esses temas, atraindo participantes de todos os continentes. 15 anos após a morte de Antônio, a história da família Silva continuava inspirando mudanças em políticas governamentais, programas educacionais e abordagens terapêuticas para a reconciliação familiar. Sua experiência havia demonstrado que nunca é tarde demais para reparar relacionamentos danificados quando há amor genuíno e disposição para mudança. A casa do caseiro onde Carlos havia vivido secretamente por 20 anos permanecia como o símbolo mais poderoso de persistência e esperança no complexo da Fazenda Silva. Visitantes frequentemente comentavam sobre como a casa simples representava tanto a dor da separação quanto o poder do amor familiar de persistir através de circunstâncias impossíveis. O impacto internacional da história da família Silva se aprofundou ainda mais quando pesquisadores acadêmicos começaram a estudar sistematicamente os aspectos psicológicos e sociológicos de seu caso. Universidade de Harvard, Oxford
e Sorbonne estabeleceram programas de pesquisa dedicados a entender como separações familiares prolongadas afetam tanto indivíduos quanto comunidades, usando a experiência Silva como estudo de caso principal. Dr. James Mitchell, professor de psicologia familiar da Universidade de Harvard, passou 3 anos estudando família Silva e desenvolveu uma nova teoria sobre proximidade oculta em relacionamentos familiares rompidos. A teoria de Mitchell postulava que amor familiar pode persistir e até crescer durante períodos de separação física, criando fundações psicológicas para eventual reconciliação. A teoria da proximidade oculta se baseava extensivamente na experiência de Carlos vivendo secretamente na propriedade paterna, demonstrando como indivíduos podem manter conexões emocionais profundas com famílias mesmo quando não há contato direto. A pesquisa de Mitchell revelou que essa dinâmica era muito mais comum do que previamente reconhecido por profissionais de saúde mental. Dr. Mitchell colaborou com Carlos e Helena para desenvolver terapias inovadoras que ajudavam famílias a reconhecer e utilizar conexões emocionais ocultas para facilitar reconciliação. Essas terapias foram implementadas em centros de tratamento familiar em dezenas de países e demonstraram eficácia significativamente maior que métodos tradicionais. O trabalho de pesquisa internacional inspirado pela família Silva resultou em uma nova disciplina acadêmica chamada Estudos de Reconciliação Familiar, que combinava psicologia, sociologia, antropologia e estudos rurais para entender melhor como famílias podem reparar relacionamentos danificados através de diferentes contextos culturais. Universidades brasileiras estabeleceram os primeiros programas de pós-graduação em estudos de reconciliação familiar, com a Universidade Federal de Pernambuco, criando um campus satélite na própria Fazenda Silva para facilitar pesquisa de campo e educação prática. Estudantes de todo o mundo vinham estudar no local onde a história original havia acontecido. O programa acadêmico na Fazenda Silva se tornou um dos mais competitivos procurados do país, com candidatos de mais de 40 países aplicando anualmente para as 20 vagas disponíveis. Estudantes viviam na propriedade durante seus estudos, experimentando em primeira pessoa a integração entre vida rural, pesquisa acadêmica e desenvolvimento comunitário. Carlos desenvolveu um curso especial dentro do programa chamado Arte como Ponte Familiar, que ensinava como expressão criativa pode ser usada para facilitar a comunicação entre familiares que haviam perdido a capacidade de falar diretamente sobre suas emoções. O curso se tornou um dos mais populares e efetivos do programa. Helena criou workshops para crianças de famílias em conflito, usando técnicas artísticas para ajudar jovens a expressar sentimentos sobre situações familiares difíceis para desenvolver habilidades de comunicação que podiam facilitar reconciliação geracional. Seus workshops foram replicados em escolas e centros comunitários em todo o país. A Fundação Silva estabeleceu um programa de intercâmbio que trazia jovens de famílias rurais em conflito para passar períodos na Fazenda Silva, aprendendo sobre agricultura sustentável enquanto participavam de terapias familiares intensivas. O programa tinha lista de espera de mais de 2 anos devido à demanda internacional. Um dos aspectos mais inovadores dos programas Silva era a integração de trabalho agrícola com terapia familiar. Participantes descobriam que trabalhar juntos em projetos agrícolas frequentemente facilitava conversas difíceis de formas que sessões de terapia tradicionais não conseguiam. O trabalho físico compartilhado criava oportunidades naturais para comunicação e colaboração. A técnica de terapia agrícola desenvolvida na Fazenda Silva foi estudada e implementada em dezenas de outros centros de tratamento familiar. Pesquisas mostraram que famílias que participavam de trabalho agrícola conjunto durante terapia demonstravam taxas de reconciliação significativamente mais altas que aquelas que usavam apenas métodos tradicionais de aconselhamento. Doutora Ana Cristina Moura, psiquiatra brasileira que colaborava com os programas Silva, publicou estudos groundbreaking sobre como o ambiente rural e trabalho físico conjunto podem reduzir estresse, aumentar a produção de hormônios associados com vínculo emocional e criar condições neurológicas ideais para processamento de traumas familiares e perdão. Os estudos de Dr. Moura demonstraram que participantes em programas de terapia agrícola mostravam mudanças mensuráveis em químicas cerebrais associadas com empatia, redução de raiva e capacidade aumentada para perspectiva emocional. Esses descobrimentos revolucionaram abordagens terapêuticas para a reconciliação familiar internacionalmente.
A Fazenda Silva se tornou o local de produção de uma das séries documentárias mais influentes já criadas sobre reconciliação familiar. A série de 12 episódios, produzida pela National Geographic em colaboração com produtores brasileiros, seguiu 12 famílias diferentes através de seus processos de reconciliação usando o método Silva. Cada episódio da série documentária focava numa família diferente de um país diferente, demonstrando como princípios desenvolvidos na Fazenda Silva podiam ser adaptados para culturas, religiões e contextos socioeconômicos diversos. A série foi exibida em 150 países e se tornou uma das produções documentárias mais assistidas da década. O sucesso da série documentária levou à criação de um movimento internacional chamado Casas de Reconciliação, baseado no modelo da casa do caseiro onde Carlos havia vivido. Comunidades em todo o mundo estabeleceram espaços físicos dedicados a facilitar reconciliação familiar, muitos usando design e programas inspirados diretamente pela experiência Silva. Mais de 500 casas de reconciliação foram estabelecidas em 70 países nos primeiros 5 anos após a série documentária. Cada casa era adaptada para contexto local, mas mantinha elementos fundamentais: espaço para reflexão individual, áreas para trabalho conjunto e recursos para mediação familiar profissional. Carlos foi convidado para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o papel que reconciliação familiar pode desempenhar na construção de sociedades mais pacíficas e estáveis. Seu discurso foi um dos mais compartilhados na história das redes sociais das Nações Unidas. Se inspirou resoluções sobre a importância de apoio internacional para programas de reconciliação familiar. A apresentação de Carlos nas Nações Unidas resultou no estabelecimento do Dia Internacional da Reconciliação Familiar, observado anualmente no aniversário de sua reconciliação com Antônio. O dia é marcado por eventos educacionais, programas de mídia e campanhas incentivando famílias em conflito a buscar reparação de relacionamentos danificados. Helena foi nomeada embaixadora especial da Unesco para Arte e Reconciliação Familiar, viajando internacionalmente para estabelecer programas educacionais que usavam arte como ferramenta para facilitar comunicação familiar e construção de paz comunitária. Seu trabalho influenciou políticas educacionais em dezenas de países. O 20º aniversário da reconciliação de Antônio e Carlos foi marcado por uma conferência internacional na Fazenda Silva, que reuniu mais de 2.000 participantes de 120 países. A conferência resultou na Declaração Silva, um documento que estabeleceu princípios internacionais para a reconciliação familiar e desenvolvimento rural integrado. A Declaração Silva foi adotada por organizações governamentais e não governamentais em todo o mundo como framework para desenvolver políticas e programas que apoiavam tanto estabilidade familiar quanto desenvolvimento comunitário sustentável. O documento se tornou um dos tratados não governamentais mais amplamente aceitos da história. Durante a conferência do 20º aniversário, foi anunciada a criação da Universidade Internacional de Reconciliação Familiar, a ser estabelecida permanentemente na Fazenda Silva com campos satélites em todos os continentes. A universidade ofereceria graduação e pós-graduação exclusivamente focadas em reconciliação familiar, mediação de conflitos e desenvolvimento rural sustentável. A nova universidade atraiu doações de bilionários internacionais, governos e organizações que haviam sido inspiradas pela história Silva. O fundo de dotação inicial de $2 bilhões garantiu que a universidade poderia operar permanentemente e oferecer bolsas de estudo completas para estudantes de países em desenvolvimento. Carlos se tornou o primeiro reitor da Universidade Internacional de Reconciliação Familiar, cargo que assumiu com humildade, lembrando frequentemente que sua qualificação principal era ter vivido a experiência de separação e reconciliação, não expertise acadêmica formal. Sua liderança autêntica inspirou tanto estudantes quanto professores. A universidade estabeleceu colaborações de pesquisa com as maiores universidades do mundo, desenvolvendo estudos longitudinais sobre a eficácia de diferentes abordagens para a reconciliação familiar e impacto de programas de reconciliação na estabilidade social e economia comunitária. 25 anos após sua reconciliação, a história de Antônio e Carlos havia inspirado mudanças em políticas governamentais sobre apoio familiar, currículos educacionais sobre comunicação emocional, práticas terapêuticas para a resolução de conflitos familiares e abordagens para desenvolvimento rural sustentável em mais de 100 países.
A Fazenda Silva se expandiu para incluir um complexo de pesquisa de 5.000 hectares que integrava agricultura sustentável, educação familiar, pesquisa acadêmica e turismo educacional. O complexo empregava mais de 300 pessoas e atendia anualmente mais de 50.000 visitantes interessados em aprender sobre reconciliação familiar e desenvolvimento rural. A casa do caseiro original onde Carlos havia vivido permaneceu intocada como memorial, mas o complexo incluía réplicas da casa que eram usadas em programas terapêuticos onde participantes podiam experimentar isolamento controlado para processar emoções familiares complexas antes de participar em sessões de reconciliação. Os filhos de Carlos e Helena cresceram e assumiram papéis de liderança na universidade e nos programas internacionais, continuando o trabalho familiar, mas também trazendo perspectivas de nova geração sobre como tecnologia moderna pode facilitar a comunicação familiar e reconciliação à distância. A legacy da família Silva se tornou uma das histórias de transformação social mais estudadas e replicadas do século XXI, demonstrando como experiências pessoais de dor e cura podem ser transformadas em movimentos globais que beneficiam milhões de pessoas enfrentando desafios similares. E na próxima semana, vamos contar uma outra história sobre como o orgulho e a teimosia podem nos fazer perder as pessoas mais importantes de nossas vidas e sobre como às vezes o que procuramos pode estar bem próximo de nós, escondido onde menos esperamos encontrar.